que define um Estado falido? O que define um Estado falido? A primeira coisa é a falta completa de segurança. Se você for analisar todos os Estados falidos, o Lobauer mencionou aqui a Somália, são gangues que dominam regiões parsas daquele território. Mesma coisa acontece na Líbia, depois da queda do Gaddafi. A mesma coisa aconteceu, ainda acontece na Síria, e podemos até dizer que o Líbano, por extensão, são regiões dominadas por facções terroristas, criminosas, etc. Você veja, como mencionou, México. O mapa oficial do México, de quem comanda o México, é outro mapa. Se vocês quiserem até dar uma gulgada nisso, mas veja o mapa dos cartéis do México. E ali você vai ver linhas claras de domínio territorial, de controle de minério, de controle de ferrovias, de controle de rodovias, de sindicatos, de controle de praticamente tudo, de mídia. Então você veja, quase que um sistema feudal. Você regrede a uma subsistência, o que existia antes do Estado, né? Que é um modelo extremamente draconiano para com a sociedade. A sociedade perde com esse modelo. E aí o que aconteceu na Venezuela? A Venezuela hoje é um Estado falido, ela não consegue prover segurança para a população, as gangues são até comandadas pelos generais e grupos vinculados a diferentes partes do governo, e a população, aquela que não está sendo atendida em outro quesito, que eu diria que é a segunda prioridade, que é a questão de alimentação, essa resolve migrar. Não tem segurança, não tem como se alimentar, resolve migrar. Então foi o maior efeito migratório da história do século XXI. Desse século. Foi o êxodo que aconteceu na Venezuela, exatamente porque se tornou um Estado falido. E você veja, os mesmos sinais estão já se apresentando no Brasil. É muito mais fácil você desorganizar e destruir do que você organizar e construir. É muito mais fácil. Então é isso que está acontecendo. Existe uma substituição de domínio para algo certo e visível para algo incerto e invisível. E isso torna toda a existência no país extremamente difícil. Então a segurança pública, e foi uma das grandes bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, foi o que garantiu a sua ascensão, e vemos que na sua saída, eu confio nele, ele até dizia, eu confio que a população pode se defender melhor do que o Estado faça essa defesa. Eu também confio. Eu acho que um Estado falido não significa que a população é falida. Eu acho que o brasileiro, como coesão social, é muito rico, muito poderoso. Vamos dar mais poder ao brasileiro para ele poder se defender. Certamente foi essa introspecção que foi feita em El Salvador, quando resolveram liberalizar para a população se armar e, ao mesmo tempo, o Estado correr draconianamente contra os criminosos. Agora, você veja o novo governo, em um ano, mudou completamente a percepção e, possivelmente, a realidade. A gente não viu ainda os números, mas estávamos aí batendo 60 mil, uma faixa de 60 mil mortos, assassinatos por ano. Durante o regime do Jair Bolsonaro caiu para 20 mil a menos, na faixa de 40 mil. Eu estou com receio de ver um aumento desse 40 mil, que já também é muito alto. Somos um país extremamente violento, precisamos de uma política de segurança ainda massiva, do Estado intervindo na questão de segurança massiva, e temos um governo leniente, que faz de tudo para se vincular com os grupos criminosos, para protegê-los em leis, para neutralizar a efetividade da polícia, e depois aí ainda quer colocar esse tipo de representante no nosso supremo poder do STF. É isso que é inacreditável. Então nós estamos praticamente com essa nomeação que o presidente quer fazer de um péssimo ministro de segurança pública, com zero de comprometimento com a segurança pública, muito pelo contrário, agora quer cair para cima, quer colocar ele com poder superior até o do próprio presidente. Isso é um absurdo que está acontecendo. Eu acho que a população que não vai para a rua simplesmente não está conectando os pontos. Não está entendendo que a população na rua, isso é o que precisa ser feito. Isso é você reconclamar esse poder que é necessário. A gente não está vendo tanta adesão assim, apesar de ter visto uma adesão crescente durante o decorrer desse ano,
mas a questão de segurança pública certamente está tocando a todos e está começando a tocar também aqueles que participam do governo e aqueles que são da parte esquerda que estão começando a ver qual é o perigo de você viver num Estado falido. É ruim para todo mundo, até mesmo para a esquerda que defende os criminosos. Certo. Você vai passar a palavra pro Jean Turco? Eu queria só fazer um comentário adicional à matéria que você colocou, mas fico na sua definição. Não, eu vou passar para uma outra. Vocês trouxeram alguns exemplos de narco-estados, né? E o Brasil está indo nessa direção e eu tenho uma matéria aqui que mostra isso, mas pode comentar. Uma coisa breve que é o seguinte, porque tem a ver com o que o deputado acabou de dizer, aquela matéria do Rio de Janeiro que você colocou. Uhum. O que são as milícias no Rio de Janeiro? Quer dizer, quando um grupinho do bairro define se autoproteger, é diferente de você dar a liberdade do indivíduo de se armar e defender a sua própria liberdade. Isso é uma discussão. A outra é quando começam a se formar esses grupos para se defender e depois, para defender uma região, os comerciantes juntam policiais aposentados ou policiais à paisana ou no horário livre para proteger uma determinada área. Esses mecanismos vão criando as milícias. É daí que vieram as milícias. E as milícias se transformaram em crime. Porque esse é o problema. Assim, ou a gente tem um Estado que é um monopolista da força em determinado território, e isso a gente tem que defender sempre, porque essa é uma das funções fundamentais do Estado, né? Garantir a segurança geral. Tem o monopólio da força, com as polícias, com as forças armadas. Se o Estado vai enfraquecendo nesse aspecto e a sociedade vai criando a sua própria defesa, e as milícias, por exemplo, são um exemplo dessa fraqueza e dessa reversão. A milícia se transformou no crime. Ela era para proteger a turma, mas ela falou, pô, esse negócio aqui é bom. Eu não quero mais proteger, eu quero ser o dono do pedaço. E isso aconteceu no Rio de Janeiro. E pode acontecer no Brasil inteiro, né? Mesmo a máfia começou assim. Todas as máfias, elas vivem desse negócio. Ela não quer ser o Estado. Ela vive da fragilidade do Estado. Exato. A máfia nunca quer chegar no poder, a gente sabe disso, a gente aprende um conceito. Né? A máfia vive justamente dessa fraqueza. Então, assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro, e eu não sei se é reversível, pode acontecer em todo o país, né? Embora seja um país muito grande, diverso, heterogêneo, e o que aconteceu no México, assim, ou o Estado vai assumir essa responsabilidade. A intervenção no Rio de Janeiro no governo Temer foi intervenção, mas foi mais ou menos. Foi uma intervenção light. Intervenção no Rio de Janeiro é o seguinte, sai o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro do ponto de vista da segurança não existe mais. É isso aí. É o Estado federal que chega com as autoridades e com a força. Exato. Se for força nacional, se for força estadual, não importa. Não é mais a força do Rio de Janeiro. Eles fizeram uma coisa meio combinada e aí não deu certo mesmo, né? Podemos até dizer de intervenção política total. Ou seja, não há necessidade de você eleger prefeitos no Rio de Janeiro, de eleger governador no Rio de Janeiro, se eles vão municiar, aparelhar todas as instituições que dariam a segurança com membros das facções criminosas, sejam milicianas, sejam facções criminosas do narcotráfico. Então, ali realmente é isso aí, uma substituição completa. E ali eu diria até que é um modelo discutível, até para a gente colocar isso em pauta, porque nessa situação você não vê saída do próprio ambiente. O próprio ambiente está totalmente carcomido e os interesses são tão grandes, muito superiores ao poderio do Estado e à capacidade do Estado de criar mecanismo de se regenerar. Então ali é falência completa. Então nós já temos exemplos de Estado falido dentro do próprio Brasil. O Brasil como um todo não é um Estado falido, mas individualmente alguns estados, o Rio de Janeiro é um exemplo. Se for ver agora a situação na fronteiriça no Acre, também a situação fronteiriça ou interior da Bahia, outros estados do Nordeste, ou até mesmo em Roraima, com a questão da migração venezuelana, lá também já está deteriorando para algo similar, né? Como bem colocou aqui o Lobauer. É muito mais fácil de você desorganizar e destruir, e o narcotráfico, os milícias, o crime organizado de toda espécie, eles nadam de braçada quando você não tem as políticas públicas, as regras que dê poder efetivo para as polícias serem polícias. Eu até critico muitas vezes quando tem mobilização
de policial lá na Câmara, apesar de defender tudo que eles colocam ali, porque eu sei que é uma vida extremamente difícil e sei que tem um dragão pela frente a ser combatido no Brasil em termos de crime. Agora, a real mobilização policial que eu gostaria de ver é para acabar com essas regras que minam a efetividade das polícias. É isso que eu acho que é o fundamental. O policial sai para a rua com medo, sai para a rua desprotegido, sai para a rua com o bandido com mais direitos do que ele, se houver aí um encontro desagradável. Então, a gente tem que inverter isso aí. E os países que deram certo na questão de combate à criminalidade, veja, Europa no pós-guerra. Europa no pós-guerra, a criminalidade estava lá em cima. Ásia também, Ásia em diversos momentos passaram. Mas é isso, é repressão total. Você tem que ter um período de repressão total ao crime. Isso é a única maneira de se impor. A Rússia também, quando saiu do modelo soviético, entrou para a democracia, entre aspas, né? Quando saiu do glasnost e nos anos 90. A violência explodiu na Rússia. Romênia não foi nada diferente, mesma coisa. Os gangues assumiram. Bulgária, mesma coisa. Polônia. Então eles tiveram que ser extremamente repressivos para impor exatamente esse controle e apaziguar a situação. Esse que é o ponto aqui. Não é isso que esse governo está fazendo. Está fazendo o contrário.